Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o segundo vídeo dessa maravilhosa obra, A Inerrância das Escrituras, confirmando a exatidão das Escrituras para uma nova geração do grande erudito já falecido. Ele faleceu em 2019, com 86 anos, Norman Geisler, e ele escreve essa obra juntamente com um amigo seu, também erudito, grande apologista, William Rush. Norman Geisler é muito conhecido, doutor em filosofia, doutor em apologética, doutor em teologia, várias obras escritas sobre apologética, né, a defesa da fé. Você tem obras clássicas como Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, aquela famosa obra dele sobre ética cristã, a sua teologia sistemática, que infelizmente a CPAD ela picotou toda a obra, né, e só trouxe 2 volumes, mas a obra original dele, a sistemática dele original em inglês, são 4 volumes. 4 volumes. Em vez de a CPAD publicar na íntegra os 4 volumes, infelizmente picotou toda a obra e só trouxe 2 volumes aí. Fez uma compilação, né, em 2 volumes. Mas mesmo assim, é uma excelente sistemática e eu tenho ela aqui. Fora as outras obras, né, dele. Manuais de apologética, enfim. Ele foi o maior apologista, né? Enquanto ele estava vivo, ele foi considerado o maior apologista do mundo, juntamente com outros grandes apologistas. Mas ele foi um homem de Deus que defendeu com unhas e dentes a fé cristã. E nessa obra aqui, ele defende com maestria todas as questões, ou várias questões, dos céticos, dos eruditos liberais, contra a inerrância. Então ele vai responder aqui a inúmeras objeções. Se você não assistiu o primeiro vídeo, assista, onde eu mostro o sumário para vocês, eu mostro a quantidade de páginas. Eu dei uma pincelada muito boa, na parte 2. Vamos aqui rapidamente, na parte 2, aonde, queridos, ele vai trabalhar os desafios recentes da inerrância, onde ele cita vários eruditos, Clark Pinnock, que se desviou da fé, né, defendendo aí o liberalismo teológico, defendendo o teísmo aberto, que é a ideia que Deus não conhece o futuro, Deus é limitado, Deus não conhece o futuro plenamente, totalmente, mas ele conhece as possibilidades. É um absurdo, né? E o teísmo aberto hoje tem novas roupagens, como a teologia do processo, que é uma nova roupagem dessa visão. E o Clark Pinnock, infelizmente, defendeu, né? Morreu defendendo essa questão. Aí eu mostrei aqui sobre Bart Ehrman, eu peguei ele no primeiro vídeo, mostrando a opinião dele sobre a inerrância, que ele é totalmente contra a inerrância. Bart Ehrman, ele era cristão, ele era ortodoxo, mas ele desviou, ele se tornou agnóstico. Ele é um dos maiores eruditos em Novo Testamento e em crítica textual, só que ele não crê na Bíblia como palavra de Deus, como inspirada, enfim, para ele isso aí é inerrante, isso aí é balela, é piada, né? E automaticamente ele também não crê na inerrância. Inerrância para ele é um absurdo afirmar isso. Afirmar inerrância para Bart Ehrman é um absurdo grotesco. Então aqui o Geisler e o William Rush cita a posição do Geisler, do Bart Ehrman, sobre a inerrância, né? Norman Geisler e o William Rush combatem a visão do Ehrman sobre a inerrância. Eu foquei muito nele no primeiro vídeo, porque ele é muito conhecido, né? Muito conhecido. Tem várias obras publicadas, inclusive em português, traduzidas, né, para o português, como Jesus se tornou Deus, o que Jesus disse, o que Jesus não disse, enfim. Aí vem aqui outros grandes eruditos, Kevin Van Hauser, Darrell Book, falando sobre a inerrância. Na parte 1, você tem a famosa história da controvérsia da inerrância, que ele vai citar aqui, queridos. Ele vai citar aqui a famosa declaração de Chicago, né? Foi um evento que aconteceu ali nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, onde vários eruditos
teólogos, pastores assinaram essa declaração, afirmando que a Bíblia é a palavra de Deus, é inerrante e é suficiente. Tá certo? Show de bola. E a terceira parte, ele vai fazer uma exposição, um reexame da inerrância bíblica, trabalhando aí várias questões e respondendo várias objeções dos céticos que é contra a inerrância. E todos esses céticos são liberais. São liberais. E a maioria teólogos, né? Teólogos. Que não creem mais na inerrância, que é impossível defender a inerrância, e por aí vai. Então tá aqui, ó. Tudo isso eu falei lá, mostrei para vocês o sumário, na primeira parte, e aqui eu só estou reiterando, para vocês pegarem o fio da meada. E depois você tem um epílogo e 2 apêndices, né? O primeiro apêndice são a lista, né, dos signatários, daqueles que escreveram a declaração de fé, assinaram a declaração ali, praticamente é uma declaração de fé, né? Ali na cidade de Chicago, que ficou conhecida até hoje, né, um dos maiores eventos ali sobre a inerrância da Bíblia. E essa declaração foi assinada por vários eruditos, e no apêndice 1 você tem os nomes dos pastores, dos teólogos, dos doutores que assinaram a declaração. E o apêndice 2, você tem aí a inerrância, a evolução teísta e biólogos, que ele vai defender e vai ser contra a evolução teísta. O que é evolução teísta, Elias? É que vários eruditos, inclusive cristãos, teólogos, né, químicos, físicos, que defendem que Deus usou a evolução para criar o mundo, o universo. E o Norman Geisler vai ser contra isso. Vai ser contra. Tá? E vai responder às objeções desses evolucionistas teístas. Vai explicar o que é biólogos, né, conceito de biólogos, que envolve o genoma humano e por aí vai. Vamos pegar aqui rapidamente a terceira parte, mas antes de mostrar aqui, você vai aqui na página 36, rapidamente, uma pequena pincelada, não quero demorar muito nesse vídeo, no segundo vídeo. Na página 36, ó, você tem a Declaração de Chicago sobre a inerrância bíblica, que aconteceu ali em 1978, artigos de afirmação e de negação. Aqui você tem 19 artigos, tá? Que vários eruditos ali assinaram, afirmando que a Bíblia é a palavra de Deus, é infalível, é inerrante. 19 artigos. Eu só vou ler o primeiro artigo, né? Primeiro artigo, olha só. Afirmamos que as Sagradas Escrituras devem ser recebidas como a palavra de Deus, normativa e imbuída de autoridade. Negamos que a autoridade das Escrituras provenha da Igreja, da tradição ou de qualquer outra fonte humana. Então, a autoridade não é da Igreja. A autoridade é da Bíblia. A Igreja age com a autoridade por meio da palavra, da Bíblia. Essa é a primeira declaração, né? Primeiro artigo. Tá? E o último artigo aqui, ó, o artigo 19, ó, afirmamos que a confissão da autoridade, infalibilidade e inerrância plenas das Escrituras é vital para a correta compreensão da totalidade da fé cristã. Então aqui é afirmada a inspiração plenária e verbal das Escrituras. O que é inspiração plenária e verbal, Elias? Inspiração plenária é o conceito que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada. Todos os livros são inspirados. E inspiração verbal é que cada palavra, cada letra que os escritores escreveram também são inspiradas. Tá? Afirmamos também que tal confissão deve conduzir à conformidade cada vez maior à imagem de Cristo. Negamos que tal confissão seja necessária para a salvação. Contudo, negamos também
que se possa rejeitar a inerrância sem graves consequências, tanto para o indivíduo quanto para a igreja. Se você nega a inerrância bíblica total, esquece a fé, né? Esquece fé. A sua fé vai para o ralo, vai para o buraco. Então, só citei aqui esses artigos que são importantes, né? Mas na primeira parte ele vai fazer uma exposição detalhada sobre essa declaração de Chicago. Pegando aqui, ó, a parte 3, começando na página 279, rapidamente, queridos. A parte 2 também é importante, né? Onde ele faz uma exposição de vários eruditos, o conceito de vários eruditos, a opinião dos eruditos sobre a inerrância, que eu falei lá na primeira parte, e depois ele vai trabalhar aquilo que ele concorda e aquilo que ele discorda dos eruditos. Tem uns, como Clark Pinnock, Bart Ehrman, que eles discordam, Norman Geisler e William Rush discordam totalmente da opinião deles. Tem outros que eles, em algumas partes, eles concordam e outras partes discordam. Aqui na parte 3, você tem um reexame da inerrância. Ele começa no capítulo 12, trabalhando a natureza de Deus e a inerrância. E antes de eu falar aqui, rapidamente, eu não sou erudito em crítica textual, eu não sou erudito nessa questão, né, que envolve os manuscritos, os papiros, não é a minha área. Tá? Eu leio sobre o assunto, conheço, mas eu não sou erudito nessa área, longe disso. Mas se você pesquisar ou conversar com alguém que trabalha essa matéria, a crítica textual, se for uma pessoa honesta, ela vai dizer que, de fato, os manuscritos, você não tem mais os manuscritos originais. Você não tem mais. Tá? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Principalmente no Novo Testamento, que tem mais de 5.700 manuscritos, cópias, que são cópias das cópias dos manuscritos originais, chamados autógrafos. O que são autógrafos, Elias? São os manuscritos ou as cartas, né, que saíram da mão de Paulo, de Pedro, de João, tá? Que saíram aí, os manuscritos que foram escritos por Mateus, por Marcos, por Lucas, por João, os evangelhos. Não temos mais os originais. Os originais se perderam. O que nós temos são as cópias desses originais. E aí que está a briga. Essas cópias, de fato, são fiéis aos originais, aos autógrafos? Essas cópias, de fato, foi modificada, foram alteradas, os copistas modificaram a ideia original do autor. Então, tem essa briga. E aí surge a questão, né? É possível defender a inerrância, mesmo com alguns erros, mesmo com algumas variantes? É possível. É possível. E só temos acesso, e só temos a Bíblia hoje, a Palavra de Deus, graças a esses manuscritos, a essas cópias. Se não fossem essas cópias, não existiria a Bíblia, não existiria Novo Testamento. E essas cópias, milhares de cópias, foram escritas para preservar o texto. Então, mesmo com alguns erros, mesmo com algumas variantes, é possível defender a autenticidade e a credibilidade do texto bíblico. E é isso que Norman Geisler defende. Se você não defende isso, você não pode ser cristão. Não tem como, né? Não tem como. E aí você vai defender que a Bíblia é um livro comum, ela não é inspirada, ela é um livro de lenda, de mitologia, como vários eruditos aí, liberais, falam e ensinam. E aonde entrou a teologia liberal, a igreja morreu. A Europa que o diga, né? Igrejas batistas, presbiterianas, anglicanas, metodistas morreram, porque abraçaram a teologia liberal e a igreja morreu. Então, no capítulo 12 aqui, ele começa trabalhando a natureza de Deus e a inerrância. E aqui ele vai trabalhar, começando aqui, a visão clássica
clássica e ortodoxa de Deus e das Escrituras. Depois ele vai trabalhar, nesse ponto aqui ele vai citar os pais da igreja, vai citar João Calvino, vai citar Martinho Lutero, vai citar Tomás de Aquino, enfim. Depois ele vai trabalhar aqui a visão liberal clássica de Deus e a negação da inerrância. Então, para aqueles que não sabem, né, ou têm pouco conhecimento sobre o assunto, quando você ouvir teologia liberal, tem vários tipos de teologia liberal, ou teólogos liberais. Mas todos eles, esses teólogos, concordam que a Bíblia não é a palavra de Deus. Uns vão dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, e alguns textos, mas a maioria do texto não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o pensamento do escritor, do autor, que não era inspirado por Deus. E outros vão dizer que não. A Bíblia de capa a capa é um livro comum, não tem nada a ver. Não foi inspirado, os autores não são inspirados, os autores simplesmente relataram aquilo que aconteceu na sua época, no seu tempo. Então, a Bíblia é um livro antiquado, ultrapassado, que não deve ser levado em conta. E outros até falam que ela precisa ser atualizada. Ela precisa passar por uma nova atualização para fazer sentido no mundo de hoje, no século XXI. Se não passar por essa atualização, não tem por que pregá-la, não tem por que ensiná-la. Então tem vários tipos de teologia liberal. Mas, no geral, essa palavrinha, teologia liberal, tá, ou teólogo liberal, negam que ela é a palavra de Deus, plena e absoluta. Tá certo? Nega de maneira venal. E aqui o Norman Geisler defende, né, juntamente com William Rush, a inerrância bíblica. Vamos correr aqui. Aqui, é muito importante que ele vai trabalhar a visão de Deus na teologia do processo e a negação da inerrância. Por que isso aqui é interessante? A teologia do processo simplesmente é uma nova roupagem do teísmo aberto. E o que é teísmo aberto, Elias? Teísmo aberto é a concepção, é a ideia de que Deus não conhece de maneira plena, total e absoluta o futuro. Ele conhece as possibilidades. Dando um pequeno exemplo, quando eu nasci, Deus não sabia de maneira plena, absoluta e total o que eu seria. O que ele tinha ao meu respeito é as possibilidades daquilo que eu poderia ser. Então, a teologia do processo, ou teísmo aberto, que é a mesma coisa, limita a Deus. Deus é um Deus limitado. Deus não é um Deus onipotente. Deus não é um Deus todo-poderoso. Ele é totalmente limitado. E as circunstâncias moldam ele. Vão moldando Deus. Deus é como se fosse o camaleão, que o passar dos anos, dos séculos, tá, ele vai mudando de cor conforme a situação. Olha que absurdo, que loucura. E a teologia do processo, ou teísmo aberto, é um desdobramento da teologia liberal. E rapidamente aqui, o deísmo do liberalismo anterior foi sucedido pela teologia do processo no liberalismo posterior, sob a influência de homens como Schubert Ogden e John Cobb. Eles eram influenciados pelo pai da teologia do processo, que foi Alfred North Whitehead, e seu estudante mais notável, Charles Hertshorn. Aí vem a opinião do Ogden, Schubert Ogden, que na época que o Geisler escreveu essa obra estava vivo, né? Eu não sei se ele está vivo ainda. Eu acho que ele já faleceu. Eu não pesquisei. Mas na época que o Geisler escreveu essa obra, o Schubert Ogden estava vivo ainda. Como teólogo do processo, Ogden acredita, olha só a opinião do cara, que Deus não é apenas finito. Para ele, Deus não é infinito. Deus é finito, limitado e não onisciente. Como também está no processo de crescimento contínuo. Assim como o ser humano está em processo de crescimento, Deus também é que nem o ser humano.
Olha que loucura. Olha que loucura. Portanto, a Bíblia não contém previsões infalíveis. Ela não é infalível. Como John Ford, outro teólogo do processo, enunciou: profecia não é predição. Profecia não é certeza que aquilo vai acontecer no futuro. Pelo contrário, mas proclamação da intenção divina. Então, quando o profeta profetizava, é uma intenção de Deus que aquilo aconteça. Não é uma predição absoluta, convicta. Isso é uma loucura, né? Porque os profetas aí seriam bons palpiteiros. Eles profetizam sobre o futuro, mas aquilo é só uma intenção. Não pode acontecer. Pode acontecer ou não pode acontecer. Porque Deus não conhece o futuro plenamente. Deus não conhece o futuro de maneira cabal. Então veja o perigo, né, da teologia do processo, que é o teísmo aberto, que Deus não conhece o futuro. Continuando aqui, ó. Assim Deus se torna o grande improvisador e oportunista, procurando a todo momento extrair seu propósito de cada situação. Portanto, não há intervenção sobrenatural de Deus. Não existe isso para eles. Mas simplesmente uma divina atração. Como Ogden escreveu, revelação não é nada novo. O que a revelação cristã revela ao homem não é nada novo, visto que as verdades que ele torna explícitas já devem ser conhecidas por ele implicitamente em cada momento da existência. Olha que loucura. Nem Deus informa ao homem com antecedência o que deve ocorrer, uma vez que o próprio Deus deve ser informado, assim como um homem, nós que somos limitados, precisamos de informações. Com Deus acontece a mesma coisa. Como outro teólogo do processo, John Rice, admite francamente, Deus como tal tem que esperar, olha só, com a respiração suspensa, ofegante, até que a decisão seja tomada, não simplesmente para tentar descobrir qual foi a decisão, mas talvez e até mesmo para ter a situação esclarecida em virtude da decisão na ocasião concreta. Então é como se Deus ficasse ou estivesse roendo as unhas, cruzando os dedos, esperando que o ser humano tome a decisão correta, porque ele não sabe o futuro, ele não conhece plenamente, totalmente o futuro. Olha que visão diabólica, e é defendida por inúmeros teólogos até hoje. E esse movimento tem crescido, né? Com uma nova roupagem, que é a teologia do processo. Em síntese, Deus não pode fazer previsões infalíveis. Porque se Deus não é infalível, ele não pode fazer previsões infalíveis. Porque ele não tem presciência infalível. Então Deus é presciente, ele conhece o futuro, mas não totalmente. Sua presciência não é infalível. Ele pode errar, ele pode falhar, ele pode cometer erros ao olhar para o futuro, ao conhecer o futuro. Meu Deus do céu, que absurdo. E aqui ele vai citando mais, ó. Vai citando mais coisas absurdas, né? Ó, a visão de Deus pelos teístas abertos é a negação da inerrância. A visão teísta aberta de Deus. Aqui cita Clark Pinnock, entre outros eruditos, né, que defendem esse absurdo. Ó, inconsistência do teísmo aberto com a inerrância. Eles não defendem a inerrância, né? Porque se eles defendessem a inerrância bíblica, eles não defenderiam o teísmo aberto. Ó, razões pelas quais a visão de Deus e a inerrância de Pinnock não são ortodoxas. Se você ver aqui, ó, rapidamente, você tem aqui, ó, a parte 2, ele vai citar Clark Pinnock sobre a inerrância, né? Vai falar dos absurdos que o Pinnock falou e escreveu sobre a inerrância. E ele defendia o teísmo aberto, que é a teologia do processo, que é a mesma coisa. Então Norman Geisler e William Rush bate pesado nessa ideia herética, né,
teologia herética, que é a teologia do processo teísmo aberto. E por aí vai, é muita coisa aqui, ó. Muita coisa, muita coisa. O capítulo 13, a natureza da verdade e a inerrância. Então, são tops. Assuntos maravilhosos. E o capítulo 17 aqui, ó, que é o último capítulo, e eu vou fechar aqui o vídeo, na página 411, rapidamente. Tinha mais coisa para mostrar, mas creio que é suficiente, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo, muito cansativo. Você tem aqui, ó, respondendo às objeções à inerrância. Várias perguntas, objeções, Norman Geisler lhe responde aqui. Várias perguntas. Acerca do Novo Testamento, acerca dos evangelhos principalmente, as possíveis discrepâncias que há entre os evangelhos, na ressurreição de Jesus, porque um evangelista fala que tinha um anjo só, e o outro fala que tinha dois. Quem de fato viu primeiro Jesus? Foi as mulheres ou foi Pedro e João? Enfim, várias questões aqui, várias perguntas ele responde de uma maneira sábia e consistente. Então, responde também acerca dos manuscritos, né? Se Deus quisesse de fato preservar a sua palavra, por que ele não preservou os autógrafos, que foram os manuscritos originais que saíram da mão dos evangelistas que escreveram os evangelhos, e as cartas que saíram da mão de Paulo, de Pedro, de João? Por que Deus não preservou os originais, já que a palavra é dele? Por que ele deixou que escrevesse cópias de cópias, de cópias, de cópias, e os originais se perderam? E jamais será encontrado, porque é impossível, né? Encontrar os originais. Acabaram. Porque ele permitiu que as cópias fossem escritas, e essas cópias, muitas delas não batem uma com a outra. Você tem interpolações, você tem variantes. E tudo isso aqui, o Norman Geisler, ele vai defender. Ele vai defender, mesmo com essas objeções pesadas, ele vai defender a inerrância, né? A inerrância bíblica, e explicar aos céticos, aos críticos, sobre essas questões. Então, é uma obra preciosa, maravilhosa, para você dar um estudo na sua igreja, para você dar uma aula, ensinamento, porque precisamos aprender sobre isso para defender a nossa fé. Se você pega alguém preparado nesses assuntos e você não conhece nada, você vai ser engolido. Então é preciso conhecer para aprendermos a defender a nossa fé e a Bíblia Sagrada. Defender a palavra de Deus. Então, se vocês gostaram do segundo vídeo, deixa aqui os seus comentários, deixa aqui as suas opiniões, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito, divulgue esse canal para os seus amigos, para os seus colegas, para aqueles que amam obras teológicas, acadêmicas, tá? Divulgue aí, compartilhe, vamos crescendo, que enquanto o canal vai crescendo, nós poderemos adquirir mais obras, fazer lives, enfim, eu estou na correria terrível, né? Inclusive sábado eu ia fazer a live às 9 horas, mas não foi possível. Eu fiz um pequeno vídeo, um short, postei no canal e depois eu tive que apagar, porque eu não consegui fazer a live no sábado, às 9 horas. Não foi possível, infelizmente. Mas com o canal aí crescendo, né, eu vou fazer o esforço para fazer no mínimo, uma live por semana. Eu sei que é pouco, mas vamos aí trabalhando para essa questão. Tá bom? Deus e Cristo vos abençoe. Muito obrigado mais uma vez. Até os próximos vídeos. Querendo Deus.